Neste momento nós vamos dar início, vamos orar, e depois da oração nós vamos cantar o hino 15, que nos motiva e incentiva a darmos glória ao nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não muda. Nós, humanos, muitas vezes somos infiéis e mudamos, mas a tua fidelidade dura para sempre. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui para falarmos das coisas concernentes ao teu reino e para chegarmos aos lares e às famílias, teus filhos, teus servos que estão nos acompanhando nesta noite, que a tua palavra chegue até eles, que essa palavra possa produzir frutos de alegria, de louvor e de gratidão. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Abençoe, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar o hino de número 15. Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, por quanto
Irmãos, creio que muitos pregadores, nesse contexto da pandemia, têm falado muito sobre encorajamento. Nós já falamos aqui recentemente sobre encorajamento, sobre não se deixar ser influenciado por esse problema tão grave que tem chegado a todas as partes do mundo. E nós entendemos que muitos em suas casas, em seus lares, é claro que uma vez ou outra precisam sair para fazerem compras ou para irem a um pronto-socorro ou a uma clínica ou a um hospital, mas no geral estão presos em suas casas. E a tendência do ser humano, quando fica muito recluso, muito preso, é de sentir-se abatido e até desmotivado. E é sobre esse assunto que nós queremos falar nessa noite. Desmotivados jamais. Por que não nos entregarmos ao desânimo? Porque nós temos, irmãos, recursos espirituais suficientes para superarmos qualquer crise que se apresenta em nossas vidas. E essa crise de saúde está se abatendo, está levando milhares de pessoas em todo o mundo. Ela pode causar essa desmotivação, esse desânimo em milhares de pessoas. Por isso nós, como pregadores, como arautos de Deus, com a incumbência de pregarmos a sua palavra, temos que nos dirigir a essas pessoas, para que elas possam, em Deus, recuperar a sua alegria, recuperar a sua visão, os seus sonhos que talvez estão sepultados nesse contexto. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que é o nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo tinha autoridade para falar desse assunto, porque ele sofreu durante todo o período, todo o interregno do seu ministério apostólico. Ele foi um sofredor, enfrentou grandes lutas. Ele tinha tudo para ser um homem desmotivado, um homem deprimido, desencorajado, mas pelo contrário, ele, no estado em que se encontrava, de sofrimento,
ele passa a incentivar, a encorajar as pessoas que estavam passando talvez por problemas menores do que os dele, mas a função dele, o ministério dele, era o de encorajar, de ajudar as pessoas a se levantarem do seu desânimo e continuarem os seus sonhos e a sua jornada. Irmãos, nós podemos chamar o nosso século 21, de o século dos desmotivados, desanimados. Nunca se viu tanta gente aborrecida, mal-humorada, insatisfeita, desmotivada dentro e fora da igreja. E não era para ser assim. Hoje as pessoas, muitas pessoas, têm casas confortáveis ou razoavelmente confortáveis, possuem carros, celulares, benefícios trabalhistas, transportes, viagens aéreas, planos de saúde, supermercados abarrotados, shopping centers luxuosos e etc. Há 30 ou 50 anos atrás não havia nada disso. E não havia tanto estresse como hoje. O povo ganhava pouco, porém se contentava com o pouco que tinha. Tinham hábitos humildes, porém havia mais contentamento. Irmãos, isso não significa que naquele tempo, há 40, 50 ou mais anos atrás, não houvesse os descontentes, os desmotivados, porque havia sim. O descontentamento, ele faz parte da natureza decaída do homem. Quando Deus procurou a Caim, ele percebeu algo estranho no semblante, no rosto de Caim. Capítulo 4 de Gênesis, versículos 4 a 6. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, irmão de Caim, e do seu rebanho e das gorduras deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, e Caim descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse Deus: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, Caim tinha as mesmas condições que tinha o seu irmão, porque Abel, seu irmão, era uma pessoa satisfeita, contente, realizada, ao passo que o seu irmão, que tinha as mesmas condições, vivia descontente, desmotivado. O problema está no coração do homem. O homem desmotivado, ele sempre culpa os outros pela sua desmotivação. Nós temos inúmeros exemplos, tanto no Velho como no Novo Testamento, de pessoas desmotivadas. Por exemplo, Elias, o profeta de Deus.
ele foi usado por Deus de uma forma tão poderosa. Profetizou sobre os 7 anos de seca e depois profetizou sobre a abundância de chuva. Esse profeta Elias foi alimentado pelos codos e pela viúva de Serepta. Foi esse profeta Elias que ressuscitou o filho da viúva. Foi ele que encontrou-se com o rei Acabe, enfrentou os profetas de Baal, fugiu para o monte Horebe com medo das ameaças da esposa de Acabe, Jezabel, e ele então refugiou-se numa caverna com medo dessa mulher. Mas lá na caverna ele ouviu a voz de Deus, e Deus lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? E é interessante, irmãos, que Deus é onisciente e sabia muito bem aonde Elias estava. E por que Deus pergunta: que fazes aqui? Se Deus sabia por que ele estava ali. É que a pergunta de Deus, ela foi feita para incomodar, para mexer com a consciência de Elias, para que ele se despertasse do seu desânimo. E olha a resposta de Elias para Deus: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. 1 Reis, capítulo 19. E no versículo 15, Deus se dirige a Elias e pede que ele saia da caverna, porque o seu ministério não estava se encerrando ali, não estava acabando ali. E olha que Elias não deu para Deus uma resposta convincente, uma resposta honesta. Ele disse: só eu fiquei, todos os outros foram mortos. Quando na verdade não era verdade, porque Deus disse a Elias que ainda sobreviveram 7.000 servos de Deus que não haviam curvado-se, não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal, o deus de Acabe e Jezabel. No versículo 15 e seguintes, Deus pede a Elias que saia da caverna, e então nos versículos 15 e 16, Deus lhe faz lembrar de uma tarefa que ele havia deixado de fazer. Escute o que Deus fala para ele: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, porque Eliseu seria o sucessor de Elias. Olha, irmãos, quantas pessoas que interromperam seus trabalhos, seus ministérios prematuramente, deixaram de continuar servindo a Deus por causa das críticas, por causa dos inimigos, e não era para eles pararem prematuramente ou antes da hora. Essa ordem, ela vem diretamente de Deus e não de nós, e não de nenhum homem. É verdade que o diabo está torcendo pela nossa derrota,
O diabo está torcendo pelo nosso fracasso. Por isso que a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor. Tiago fala sobre isso, rugindo. Tem uma outra versão que fala bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, se nós dermos ouvidos ao inimigo, a Satanás, com certeza nós vamos interromper o nosso ministério. Com certeza você, aí em sua casa, não vai querer voltar mais para a sua igreja, ou continuar a obra de Deus, ou participar, seja como for, financeiramente, espiritualmente da obra de Deus. Não dê ouvidos à voz do inimigo, nem dos inimigos. Ouça o que Deus tem para falar a você, e não o que os inimigos têm a falar. Por quê? O que os inimigos querem falar com você é que você desista, é que você seja um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz desmotivado. Por favor, não dê lugar, não dê ouvidos aos inimigos de Deus. Um outro exemplo, além do exemplo de Elias, foi o do profeta Jonas. Ele chegou a um ponto em que ficou tão desmotivado, e eu diria que a desmotivação de Jonas foi gerada pela depressão que ele teve, depois de ter cumprido o ministério profético na grande cidade de Nínive, e de ter tido um resultado missionário excelente, de 100%, Jonas entra em depressão, enfadado, deprimido e desmotivado. Irmãos, a psicologia define motivação como a força propulsora ou desejo por trás de todas as ações de um organismo. Já para o dicionário de marketing, é um conjunto de fatores psicológicos conscientes ou inconscientes de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam. Há quem diga que motivação é um sentimento de uma necessidade, outros definem como transformar um motivo em ação ou atitude. O psicólogo norte-americano Abraham Maslow, ele separa em categorias hierarquizadas as necessidades motivadoras de uma pessoa. Por exemplo, ele fala que o homem tem necessidade de segurança. Qual pessoa sente-se confortável com insegurança? Ninguém. Todos querem segurança financeira, física, emocional, familiar e etc. Ele também fala sobre as necessidades sociais, como inclusão social. A pessoa deseja fazer amigos, amar e ser amado, encontrar na família um alicerce, uma base afetiva. Também ele fala da necessidade que a pessoa tem de status e estima, ou seja, ser reconhecido como uma pessoa inteligente, competente, capacitada. E ainda ele fala que é possível destacar o desejo pela fama, pelo poder e pelo prestígio, e por causa disso, quando muitos não conseguem isso, se transformam em pessoas frustradas, em pessoas infelizes. Também ele fala da necessidade de autorrealização.
Pode haver algo mais agradável para uma pessoa do que a sensação do dever cumprido? Todos gostam de encarar os desafios, os problemas, mas querem resolvê-los, enfrentando desafios e vencendo-os, de dar o melhor de si para conseguirem os seus objetivos, conquistando coisas e bens como fruto de sua capacidade. Resumindo, existem fatores motivacionais adequados a cada indivíduo. O que motiva ele, isso pode não influenciar aquilo que motiva este, não pode influenciar aquele. A motivação, irmãos, é a mola propulsora para qualquer atividade no reino de Deus. Por isso, não devemos permitir que a nossa motivação seja influenciada, seja afetada, porque isso vai nos levar a uma estagnação, a uma paralisação completa. Por exemplo, na nossa vida devocional, nós temos que demonstrar alegria quando estivermos servindo a Deus. O salmista, ele fala no Salmo 16, versículo 11, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Isso quer dizer que, longe da presença de Deus, há plenitude de frustração, de infelicidade. Depois, as pessoas sentem a necessidade de se sentirem seguras no seu ambiente familiar. Você tem que ser uma pessoa alegre, jovial, comunicativa. Tem irmãos que, com os amigos e colegas de trabalho, são alegres, brincalhões, mas em casa, ou mesmo em suas igrejas, eles se fecham, dizem que não tem dom, nem para isso, nem para aquilo. Irmãos, no culto que prestamos a Deus, nós temos que ter ou demonstrar motivação. Olha o que fala o Salmo 100, celebrai com júbilo, com alegria, não é? Ao Senhor. Quantos? Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com tristeza? Não, com alegria. E apresentai-vos a Deus com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Por favor, não se apresente a Deus com esse espírito de insatisfação, de desmotivação. Por favor, apresente-se a Deus com um espírito alegre e jovial. Irmãos, quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos, nós temos que demonstrar essa motivação, essa alegria contagiante. A igreja primitiva era uma igreja alegre, comunicativa, transbordante. Quando eu falo de alegria, eu não estou falando de desordem, nem de algazarra, mas de uma igreja produzida uma igreja cuja alegria é produzida pelo Espírito Santo. Jesus disse em João 6, 22,
que a nossa alegria ninguém poderá tirar. E ele também fala em João 16:24, que a nossa alegria será completa. E eu pergunto para você nesta noite, qual é a fonte geradora de sua motivação? Qual é a fonte geradora de sua alegria? É o dinheiro, quando você enche o seu bolso, não é? De dinheiro, ou quando você consegue encher a sua casa de bens, de eletroeletrônicos, de móveis ou de imóveis. Isso um dia vai acabar, isso um dia vai passar, porque a fonte geradora dessas pessoas está nessas coisas, e essas coisas poderão um dia acabar. Irmãos, nós precisamos demonstrar motivação para com as coisas de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Cristo dirige uma palavra de reprovação contra a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E quando nós viramos as costas para Deus, ou deixamos de ser aquelas ferramentas, aquelas peças úteis, nós passamos a viver uma vida sem significado e sem objetivo, porque a motivação que nos impulsionava como a mola propulsora, ela desapareceu. Desmotivado, jamais temos que pedir a Deus que nesse contexto, nessa crise que estamos passando, não sejamos afetados ou acometidos pela desmotivação ou pelo desânimo. Quais são os seus planos em relação ao seu envolvimento com a obra de Deus para agora, para daqui a alguns meses e para o ano que vem? Paulo fala aos crentes de Filipos, Filipenses 3, versículos 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigamos, avancemos para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu gostaria de, antes de encerrar esta mensagem, de falar a você, não sei como é que você está passando esse tempo de isolamento, se você já perdeu a alegria de louvar a Deus, de cantar ao Senhor um cântico novo, se você tem descarregado sobre os membros de sua família as suas decepções, os seus traumas, o seu desânimo, a sua depressão. Se isso está acontecendo, por favor, pare, pense no que Deus já fez por você e está fazendo, e diga, como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos não desmotivados, mas alegres. Eu gostaria que você pudesse pensar nessas coisas. Gostaria que você hoje, quem sabe, se precisar, dar um telefonema e dizer: pastor, me ajude em oração, me transmita uma palavra de aconselhamento, porque eu estou precisando. Essa palavra mexeu comigo, essa palavra me incomodou, porque eu não estou agindo como Deus quer que eu haja, quer que eu me comporte, e nós estamos prontos a te ajudar, nós estamos prontos a transmitir para você uma palavra de conforto, um conselho amigo e uma palavra
de encorajamento. Que Deus nos abençoe.
desmotivados, pode dizer, jamais. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não deve, não pode ser interrompida por nada nessa vida, porque nós precisamos dela. A fé é o combustível do crente. A fé é o combustível que faz o crente continuar na sua jornada, na sua peregrinação por esta vida. Por favor, se você precisa de ajuda, entre em contato conosco para um aconselhamento cristão, para uma palavra amiga. Nós estamos aqui para lhe estender a mão, para lhe ajudar no que for preciso, para que a sua alma não seja abatida e venha dizer como o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor lhe coloque de pé, que o Senhor lhe dê força para continuar nessa jornada até a volta de Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, nosso Pai, te agradecemos por tua palavra nesta noite. Palavra viva e eficaz, revelação do teu Espírito aos nossos corações. Nós somos frágeis, nós somos ínfimos, nós somos pecadores, mas dependemos de tua graça, e por tua graça um dia nós fomos alcançados para a salvação. Que o Senhor ajude, Pai, aqueles que estão nesta fase de isolamento, estão se sentindo, ó Deus, deprimidos, estão se sentindo desmotivados. Ó, que o Senhor estenda as tuas mãos, os coloque de pé novamente, que o Senhor encoraje os teus filhos que perderam a motivação de continuarem nesta jornada. Supra as necessidades, cura as enfermidades, aumenta a fé do teu povo, Senhor, e nos ajude a vencermos esta crise que parece um túnel sem saída, mas o Senhor está no final desse túnel para nos esperar, para segurar a nossa mão e para nos conduzir aos páramos da glória. Dá-nos uma semana de paz, uma semana sob a égide do teu Santo Espírito. Cuida do teu povo, abençoe a tua igreja e as tuas igrejas em toda parte, no nome de Jesus. Amém.